Olá, queridos amigos que estão sempre aqui me acompanhando. Esse tema é muito polêmico, muito complicado e eu quero tentar fazer de uma maneira que eu não me perca e não fique muito longo. Vamos lá. A vida profissional do border, ela tem quinquilhões de fatores ao redor. E eu dividi esse vídeo em algumas partes. E o principal deste vídeo são os sintomas borderline afetando a vida profissional. E a gente pode estender isso de outras maneiras. Então, eu sou Débora Gomes, paciente borderline desde setembro de 2013 e tem aí vários vídeos para vocês verem de várias épocas do meu tratamento e você me encontra lá no Instagram, @eunãosoutpb, me segue lá, curte, compartilha e tudo mais, para a gente ter uma visibilidade maior nesta sociedade. Então, em termos de vida profissional, eu trago uma introdução que é a seguinte: a cultura da nossa sociedade. A gente está sempre dentro de uma sociedade de pessoas com crenças aprendidas em diversas situações. E se você for reparar, não é muito difícil de perceber isso, que a nossa sociedade tem uma questão assim, uma ligação muito grande entre ser gente e ter emprego. Um grande exemplo disso é: você conhece uma pessoa, vai apresentar, vai comentar com a sua família, arranjei um namorado, e que vão dizer o que ele faz. Em muitas vezes. Não podemos generalizar como sempre, mas é extremamente comum. E as pessoas, elas costumam relacionar o valor que uma pessoa tem ao emprego dela, ao nível de crescimento profissional que aquela pessoa teve. Por que eu estou falando isso? Porque isso naturalmente gera uma pressão da sociedade, muitas vezes dentro da própria família, que coloca dentro da nossa cabeça desde cedo que a gente tem que ser uma coisa importante, tem que ser bem sucedido. Isso é ruim? Não, não é ruim. O que não é ruim que eu tô querendo dizer? Não é ruim a gente crescer profissionalmente. Aí eu emendo aqui com a segunda coisa que eu quero falar nessa introdução, que a independência financeira para um borderline é uma coisa que vai fazer muita diferença na vida dele. Isso é muito importante, porque como existem diversos problemas de relação, alguns devido ao temperamento do border com pessoas que nem tem nada a ver com isso. Outros problemas de relacionamento são com as pessoas justamente com quem ele cresceu e que contribuíram como um todo, tá? Não tô falando que o pai é culpado, a mãe é culpada, é um ambiente como um todo que não pode ser generalizado. E já que existe complicações, geralmente, frustrações, abusos emocionais, físicos, alguma coisa assim, ter uma independência financeira, ter a sua casa, cuidar do próprio nariz. Aí tem várias ressalvas aí, se é possível, se não é possível, por isso que é complicado fazer esse vídeo. É uma coisa muito importante pro borderline, por isso assim, não é ruim o border lutar pela sua independência financeira. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai ter border falando pra mim que eu não quero independência financeira não, que se dane. Não, eu acredito que queiram sim. A questão que eu tô criticando é peso, o peso que isso toma na criação, na formação da pessoa. Então, resumindo, nós não somos o nosso emprego, nós não somos o nosso transtorno, nós somos nós. Agora, eu vou colocar aqui
O que eu acho importante falar sobre os sintomas do DSM-5, o manual mais recente de psiquiatria, que influencia bastante na vida profissional. Por quê? Porque a gente não está inventando. Ninguém aqui está inventando as suas dificuldades. Então vamos primeiro, depois eu vou levar para outro lado mais abrangente. Primeiro a gente vai se embasar no DSM-5. Olha aí. Eu trouxe para vocês os sintomas do DSM-5 para a gente aplicar aqui na vida profissional do borderline, porque existem dificuldades, sim, dificuldades essas respaldadas pelo Manual de Psiquiatria. Depois eu vou trazer outros sintomas mais do dia a dia, sem essa coisa oficial do DSM-5, mas que já conversando com um monte de gente, eu vi que isso existe, não é só comigo. Mas como isso é uma coisa mais técnica, essa parte do DSM-5, vou tentar não aprofundar muito e sim demonstrar o que eu acho que aparece bastante. Claro que pode ter outras coisas também. DSM-5 tem 9 sintomas, precisa de 5 ou mais para sermos diagnosticados, mas a pessoa pode ter traços border. Raiva intensa e dificuldade de controlar. É claro que isso traz problema para a vida profissional, porque aquilo que teoricamente você tem que engolir, você não consegue engolir. Ou você põe para fora, causa um problema desgraçado, ou você carrega aquilo, piorando absurdamente o seu humor. O seu humor, a sua vida, tudo, o seu sono, tudo. A instabilidade afetiva devido à reatividade do humor. Que bolufas é essa? Reatividade do humor, reatividade. O border, ele age muito com gatilhos, que a gente chama. Acontece alguma coisa que incomoda o border, as pessoas ficam incomodadas quando acontece alguma coisa que não gosta. Mas o border, ele fica, quase que cai no chão, humor, faz assim para cima e para baixo, se lembra? Pode ser várias vezes ao dia. Então você tem uma instabilidade afetiva, instabilidade do humor, o teu humor subindo e descendo. Lembrando que humor para baixo não significa que é tristeza, humor para cima não significa que é animação. Você tem várias coisas aí que influenciam o humor para cima, pode ser angustiante, humor para baixo, depressão, apatia, e isso complica muito o relacionamento em qualquer área da vida. A impulsividade em pelo menos 2 áreas autodestrutivas. Então, nesse caso, eu reforço aí a questão da impulsividade. A impulsividade, o 880, vou falar mais, o 880, ou seja, entra rápido no emprego, sai rápido do emprego. E essa parte autodestrutiva, as atitudes podem ser autodestrutivas. Sair do emprego com raiva, destruindo uma possibilidade interessante por causa dessa coisa enorme que está aqui dentro, que o border não sabe onde colocar, de tão intenso, de tão dolorido. Tá? A perturbação da identidade, que tem um vídeo só sobre isso, vai lá. E o que eu coloco aqui? Voltando lá para a introdução, ser gente, ter emprego. Então quer dizer que eu sou o meu emprego. Se eu não tiver emprego, eu não sou ninguém, eu sou inútil, eu sou uma merda, eu não sei quem eu sou, eu não tenho valor para minha família. Complicações terríveis que podem causar danos horrorosos para o dia a dia do border. E outra, perturbação da identidade. O que eu quero? Quem sou eu? Eu quero ir para o direito, para a economia, para a medicina, nada disso. Para onde é que eu vou? Até se for um emprego simples, no momento de faculdade, o que eu me adapto melhor? O que vai ser melhor para mim? Uma hora vai pensar uma coisa, outra hora outra. A importância do autoconhecimento, que eu trato aí principalmente no vídeo Terapia para o Borderline. E não podemos deixar de falar, que eu sempre falo, o tal de sintoma 7.
o vazio crônico do borderline, que é a dor que permanece com ele originalmente, vamos dizer assim, 24 horas doendo. Isso é complicado para qualquer coisa. Imagina para estar num emprego, quando para onde você vai, você carrega aquela dor, que vamos trazer aí outras coisas para falar desse vazio, para evitar viajar mais. Vou botar aí de novo os sintomas, se você quiser tirar print para se convencer e até de repente mostrar para alguém que não estamos inventando dificuldades, hein? Foi? Então, volta sempre aí para isso ficar compreendido. Faz parte do autoconhecimento, apesar de nós não sermos o transtorno. É importante conhecer. Então, agora eu vou trazer outras coisas que eu percebo da vida do borderline que interferem muito no trabalho. Eu dividi em duas partes e vou colocar aí a primeira das coisas que eu visualizo. Olha aí. Eu escrevi pontos polêmicos que são sintomas. Eu só não sei, assim, quantos por cento dos borderline tem cada coisa desse tipo, né? Mas o 880, que a gente chama de splitting, que é a valorização versus a desvalorização, tem um vídeo também só sobre isso. É a instabilidade que o border traz muito nos relacionamentos afetivos, como a gente já falou aqui. Mas isso pode ser levado para o emprego. Ele começar super empolgado, seguir, daqui a pouco não faz o menor sentido isso, vira as costas, vai embora, às vezes até sem pedir conta, sem nada, simplesmente, de repente até sem pedir os direitos ou qualquer coisa. Ele vai embora porque não tolera mais, não suporta mais e não aguenta mais cair. O que é isso? Mimimi? Pititi? Não é não. Eu sei muito bem que o 8 do borderline, quando ele não está suportando, é realmente insuportável de fazer parte da vida dele. É como se ele não, por exemplo, numa empresa, é como se ele não conseguisse entrar ali. Como se de repente ele sentisse sensação de vomitar ao entrar na empresa. Dando um exemplo aqui. Isso mostra, como tudo do DSM-5 também tem a ver com isso, essa coisa dos extremos. Porque aquela história do borderline, né? Esse nome. Border aqui é a fronteira. Fronteira, tá sempre aqui no máximo, no mínimo, e é por aí, é nesse ponto que a gente lida com o tratamento, pra gente tentar não ficar nesses extremos. Então, entra e sai. Pá, problema. A necessidade de reconhecimento. Essa é uma questão muito polêmica. Eu diria que tem aí uma transferência. Bolufas, que transferência? Transferência é que a gente fica no nosso inconsciente. Tem gente que ainda consegue não acreditar nisso, mas isso não é místico, isso é ciência, isso é teoria, isso é estudo. Nada contra o místico, mas eu tô falando aqui de ciência, que a gente carrega para todos os lugares o ser humano que foi construído dentro da gente. E carregando esse ser humano para todos os lugares, as nossas ausências, os nossos buracos, que devido ao vazio crônico do borderline é muito grande, é um abismo, ele queria o reconhecimento, sei lá, do pai, da mãe, de sei lá quem, lá na sua formação. As frustrações geraram ele precisar de um reconhecimento absurdo do namorado, do contatinho, do chefe, do colega de trabalho, do amigo. Não é incomum você ver borderline cobrando muito amigos, por exemplo, psicólogos, por exemplo, porque existe aí um processo que eu acho que se enquadra, tá? Em transferência. Então, assim, aquilo que o border não recebeu, ele fica desesperado para ser visto no trabalho. E como para o border
o tempo parece que anda muito rápido. Um dia para o border, de repente dá para relacionar com um mês para uma pessoa que não tem este diagnóstico, falando assim bem por alto. De repente, 3 dias sem o chefe reconhecer o border, ele tá arrasado porque ele não tem valor nenhum. Isso eu vou falar aqui mais depois, mas essa necessidade de reconhecimento, principalmente da figura de autoridade, que é aquela que se relaciona com as nossas figuras de autoridade da nossa vida, interferem muito. As relações de poder também têm a ver com a figura da autoridade, mas eu quero dar uma outra abordagem. Relação de poder em que sentido? A relação de poder de ficar ouvindo. Faz isso, faz aquilo, faz assim tá errado, assim não sei o que e tal. O border, ele é uma pessoa extremamente sensível. Nós somos sensíveis. Muito, muito, muito e tudo. Não vai assim só pro... Ai, que porra esse cara, eu vou fazer assim mesmo, né? Fazer o quê? Não, parece que entra aquela coisa assim do tipo, eu não tô podendo ser eu vou ter que ouvir esse cara, essa mulher, eu tô, essa relação, essa relação de poder, esse cara mandando em mim desse jeito, eu não aguento ouvir desse jeito, não importa ser meu chefe, e daqui a pouco assim, essa relação de poder de ser mandado fazer coisas que o border, por exemplo, acha que poderiam ser diferentes, que ele gostaria de dar alguma ideia, e ficar ali sempre recebendo as coisas, ele sendo, né, tendo que fazer pi em relação às coisas, daquele jeitinho, assim, que o chefe quer e não foi ele que deu a ideia. Não tô falando que o border tem que decidir tudo, mas vamos dizer assim, vamos suavizar, participar. Muitos trabalhos não se participa das decisões, você só executa. Então, assim, eu acho que isso é complicado devido à alta sensibilidade, à intolerância, à questão filosófica que eu vou tratar. Fica aí que vai continuar esse porquê das relações de poder. E a autoestima baixa do border tem a ver com o quê? Com a identidade, perturbação da identidade, tem a ver com complexo de rejeição, tem a ver com todo esse conjunto, gera uma autoestima baixa. E aí vem aquela história, não sei fazer, eu tenho culpa de tudo, de estar dando tudo errado, de repente foi uma coisa que não deu muito certo. E o border acha que tá tudo errado. Sou inútil no trabalho, não sirvo para nada, todo mundo é melhor do que eu não sei o que eu tô fazendo aqui porque eu me acho uma porcaria e só de eu entrar aqui eu já me sinto uma merda, desculpe o termo. E em termos de identidade, que a gente falou do DSM-5, junto com essa questão da autoestima, começa essa fronteira nebulosa entre mim e o outro. Então, quem é quem? Às vezes, os esforços... Aí tem outro sintoma do DSM-5, esforços desesperados para evitar o abandono real imaginário. Isso pode acontecer com o chefe. A pessoa querer se tornar igual ao chefe para ser aceito. Não vai ser tão rápido, de repente, que a pessoa vai perceber que ela é aceita. Vem uma frustração enorme, que pode gerar até ideação suicida, automutilação, outras características. Ou seja, eu posso falar aqui 2 horas. Vamos para a segunda parte. Os outros pontos polêmicos que eu trouxe... Vamos lá. A questão da intolerância à frustração e a intolerância como um todo do border, porque o limite do border é muito pequeno. Essa intolerância à frustração é a intolerância à não aceitação, a intolerância no relacionamento, aquela história de que alguém faz um comentário
e acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês. E é vitimismo? Não, às vezes tem border que são mais introvertidos, vamos lembrar disso, que não fala nem pra ninguém, fica sofrendo o mês inteiro por causa de um comentário. Isso é possível? É possível e é muito doloroso. Então, a intolerância, no caso tô falando aqui da frustração, porque a frustração de repente não ouvir o reconhecimento do chefe em um dia, 2, 3. Talvez se esperasse um mês, iria ouvir. Mas é difícil. Para alguns mais, para outros menos. E a intolerância nas relações também, que eu vou colocar aqui. O border, da mesma maneira que ele precisa do amor, 880, né? Ele faz assim, ó. Longe. Você me feriu. Eu prefiro ficar quieta, olhar pra tua cara. Por quê? Porque ele é mau? Mal todo mundo pode ser. Eu estou falando generalizando do transtorno. Não, porque tá doendo demais. Tá doendo demais. Ele vai continuar se sentindo mal, não olhando pra sua cara. Mas vai estar ali, de repente, quietinho, se protegendo. Acho que vocês vão se identificar com isso. Filosofia, eu sempre falo sobre isso. Eu acho assim... Eu acho até que a tal relação com tantos... também tem, são outras questões também, mas também tem relações com escritores, artistas e tal. Border é filosófico, é uma coisa doida e que eu sempre tentei entender por que eu sempre perguntei tudo e sempre quis entender o sentido da vida e minha mãe ficava maluca. Então, a questão na vida profissional, qual é o sentido do que eu estou fazendo? Você arranja um emprego de garçom. Para que eu tô entregando? Levando comida para esse monte de riquinho que vem aqui e nem olha para minha cara como se eu não tivesse valor. Secretária. Eu tô aqui entregando café para esse médico que eu nem sei se faz alguma coisa de bom. Será que esse médico faz alguma coisa de bom pelo paciente ou só quer dinheiro? Não tô falando mal de médico não, tá, gente? Só tô dando exemplos aleatórios. Então, assim, eu acho que em muitos borders existe essa coisa do significado por trás. E isso é muito bonito, eu acho isso sensacional. Eu acho que se todo mundo pensasse no porquê de estar fazendo uma coisa, de querer ter certeza que está fazendo alguma coisa que sirva para o mundo seria melhor. Só que, infelizmente, essa necessidade de que as coisas sirvam para alguma coisa, volta e meia, faz com que você não se adeque à nossa estrutura social e fale, né? Não corresponda ao que você tem que atender para se manter no emprego. Muitos empregos, se você questionar muito, se você quiser entender muito, se você tá fora. E a falta de sentido, de repente, que você começa... E não precisa ser emprego, vamos dizer assim, operacional, não. Você pode ser um juiz federal, um promotor, você pode ser um cirurgião, assim, eu não sei, né, os problemas, mas tá salvando vida, né? Mas questões filosóficas podem acontecer em qualquer profissão. Do tipo, o juiz federal, ele vai encarar com a limitação da lei. O senador vai encarar a questão da votação dos demais. Então, assim, de repente, o senador, que vai ajudar ali a criar a nossa legislação, a nossa democracia, ele não consegue chegar de jeito nenhum onde ele quer melhorar, vamos supor. E aí ele pode pensar, o que eu estou fazendo aqui? É melhor eu ir para casa e ajudar a alimentar gatos, porque vai ser mais útil. Então, essa questão filosófica, ela é tão forte do porquê
Por isso que eu acho o border, eu tô frisando isso, porque eu acho que o border ele tem muitas características positivas e muitas características de amor ao mundo, sim. Porque essa questão filosófica, ela pode sim prejudicar a vida profissional pela maneira que a sociedade é organizada. E a solução disso eu não sei, também já é demais para mim. Eu não estou me candidatando a nada e eu só fico doida com tudo isso. Mas é muito bonito, mas é muito difícil viver sem estar anestesiado pela sociedade. Porque quando você quer o significado das coisas, você não está anestesiado. Qual é o sentido do que você está fazendo? Que bom que você busca um sentido verdadeiro. E às vezes isso prejudica a gente. Já me prejudicou bastante. Continuando, Débora. Outra coisa que eu quero falar aqui, que vem depois da vida profissional, vamos dizer assim, como consequência, é a nossa remuneração. A gente trabalhando, a gente recebe o dinheiro. Agora, não adianta nada você gastar mais do que você recebe. Então, se você gasta mais do que você recebe com porcaria, com impulsividade, isso acontece muito com, por exemplo, bipolares em fase de mania. Não tô falando, não são todas, mas é uma das formas. Como também o sintoma do DSM-5, impulsividade em pelo menos 2 áreas autodestrutivas, pode vir aí o gasto financeiro. Se você está se esforçando pra caramba trabalhando e gasta mais do que você recebe, é a mesma coisa de repente do que não trabalhar, supondo, tá? Então, assim, é necessário trabalhar uma disciplina para administrar o controle financeiro evitando os impulsos. Porque é para evitar que todo esforço que está fazendo para se manter ou se colocar numa vida profissional não vá por água abaixo, viu? Isso aí você anota. E não põe peso. Põe como é que eu posso ir aprendendo e evoluindo a cada dia no controle financeiro. E, por último, eu quero falar sobre os relacionamentos. Ó, vou falar sobre relacionamento. O que eu botei entre parênteses aqui? Peso. Relacionamentos são pesados pro border. Perseguição. Por quê? Porque muitas vezes no ambiente profissional as pessoas pegam no pé do outro, seja para querer derrubar, seja para ser melhor mesmo que não derrube, seja porque é assédio sexual, milhões de coisas. E isso aí vai causar um mal absurdo pro border. Necessidade de aprovação, tanto do chefe, às vezes dos funcionários, vai depender aí da pessoa. E não suportar se relacionar com aquelas pessoas todos os dias. Tanto que para muitos borders a questão do home office foi positiva. Depende muito da tolerância a ficar sozinho, fisicamente sozinho nesse momento. E também do ambiente que você tem em casa, de preferência pelo menos um quarto que você feche a porta e, sei lá, se relacione com as pessoas na sua casa quando você resolver sair. E se essas relações dentro de casa são relações saudáveis, ou pelo menos quase lá. Porque quando são relações complicadas, aí complica bastante. Ai, que redundância. Mas é isso mesmo. Agora, pro border é muito difícil você olhar para a cara das mesmas pessoas todos os dias, pessoas que você não escolheu. Algumas que você vai adorar. Eu tenho lembranças e contato até hoje com algumas pessoas que participaram da minha vida profissional, que, nossa, encontrar essas pessoas todos os dias era o alívio da minha vida. E tem outras pessoas que, infelizmente, apesar de já ter passado mais de 10 anos, algumas situações, eu lembro do olhar, por exemplo, de um senhor para mim quando ele passava do meu lado, e não era olhar de assédio sexual, não. Era de desprezo, de demonstrar que não queria que eu estivesse ali.
Isso é uma longa história, mas o que eu tô querendo dizer é que eu lembro até hoje do olhar. Então, nós somos extremamente sensíveis às relações humanas e no trabalho a relação é intensa. Mesmo tentando ser objetiva, esse vídeo não ficou curto, mas pelo menos eu segui uma ideia, tratei dos sintomas. O que eu tô pensando? Eu tô pensando em trazer na próxima os tipos de trabalho, que aí eu colocaria, tô pensando aqui, tipo, em três tipos básicos: o serviço público, o serviço privado e o trabalho como autônomo. Se tiver alguma outra maneira que não tá vindo agora na minha cabeça, me escreve de preferência lá no Instagram, tá bom? Me dá sugestão de preferência lá, porque aqui eu não tenho certeza se eu for ver, se eu vou ver. Aí eu tava querendo falar sobre as dificuldades e vantagens, né? Vantagens e desvantagens do border em cada um desses tipos de trabalho. Solução, eu já adianto que eu não vou trazer, que não tem, mas qual o caminho para de repente se enquadrar em algum momento. E outra coisa que é interessante é que o border tem um CID, né, Classificação Internacional de Doenças, F60.3, que é uma doença que foi reconhecida muito mais atualmente, porque eu acho que a primeira vez que ela apareceu, não tenho certeza, tá, gente? Foi tipo lá no DSM-3, isso é longe. Agora que a gente tá no DSM-5 com muita gente falando sobre isso, se percebe a gravidade dessa doença, que tem 10% de taxa de suicídio. Então, assim, existem também direitos sérios previdenciários em relação ao borderline. Que eu não sou advogada previdenciária, eu tenho medo de falar, porque isso é um assunto muito específico. Não posso passar informação errada para vocês. Como também temos sim direito de licença médica, tudo isso. A gente tem um CID verdadeiro, uma doença assim como qualquer outra, extremamente grave e sem cura. É um transtorno de personalidade, a maneira que a gente vê o mundo, que nos atrapalha com o tratamento lento. Infelizmente, você colocar atestado médico por causa de doença psiquiátrica, a gente ainda vive esse preconceito. E vocês sabem, esse é um dos grandes motivos pelo qual eu estou aqui. Até a próxima. Espero ter agradado.